E aí galera, aqui é o Danilo Lacalle e você tá ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje vamos falar sobre tight ends, a última posição que falta pra gente trazer o nosso top 10 e os melhores sleepers da posição. Além disso, vou falar também um pouquinho da semana 3 da pré-temporada da NFL, o que aconteceu, o que deu pra tirar alguma coisa. Essa semana foi um pouquinho mais, assim, parecida com a primeira semana. Não foi tão boa quanto a segunda semana pro Fantasy, pelo menos pra a gente tirar algumas situações. Teve muito cara que foi bem, acabou sendo cortado ontem. E também vou falar desses cortes de ontem também, os principais cortes, algumas notícias também de hoje. Antes de a gente começar a falar dessas notícias, fazer aquele merchanzinho básico, né? Pedir pra vocês seguirem lá no Instagram, @fantasyfutebolista, lá no Twitter @futebolista, no Facebook Fantasy Futebolista, você acha lá facinho. E também siga-nos aí, assine, enfim, no nosso podcast, no seu agregador preferido, seja ele Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outros. E não deixe de mandar pro seu amigo também, né? Mande pro seu amigo, não seja egoísta, deixa ele entendendo mais de fantasy, sendo um bom concorrente aí na sua liga de fantasy, que todo mundo ganha com isso, certinho? Então, mandem pros seus amigos, manda pra todo mundo aí que o podcast começou semana passada com duas edições por semana. Na partir da semana que vem também tem 2 edições, só que aí a gente começa a falar realmente da temporada regular. Falando isso, no final do programa eu vou ver se tem um tempinho para perguntas, tá? Se não ficar muito longo, eu vou responder algumas perguntas que eu não consegui responder hoje lá no Instagram, lá nos stories, sobre draft, enfim, algumas perguntas que a galera mandou. Não vou responder sobre time, tá? Porque, cara, dificilmente alguém que fez um draft ruim vai lá me pedir se o time é bom ou não é bom, né? E assim, é difícil de saber se vai fazer alguma coisa. Eu consigo te dizer se o time foi bem ou não, o que eu acho que ele pode fazer, brigar por alguma coisa. Mas a temporada de Fantasy nem começou ainda, vamos dizer assim, né? A gente teve o draft, tem toda uma temporada, então muita coisa pode mudar. Depois não me cobrem que eu falei que podia brigar lá em cima se o time for mal, porque lesionou 2 ou 3 caras ali, né? Por favor. Vamos falar sobre as notícias primeiramente aqui, depois falo sobre a terceira semana e depois também a questão dos cortes para ficar ordenado o podcast. A notícia que eu tenho não é muito legal, tá? Não é muito boa. Irv Smith Jr., ele passou por uma cirurgia no menisco, então ele está provavelmente fora da temporada, né? Ele vai ficar 4 ou 5 meses fora em recuperação desse problema no joelho. O time já contratou o Chris Herndon, né? Do New York Jets, a eterna promessa Chris Herndon. Por muito tempo eu achei que ele seria um bom tight end na liga, mas acabou não sendo, enfim. Paciência, né? Agora vamos ver se ele, com mais uma chance, time novo, vida nova, se ele vai realmente vingar ou se ele vai ter sido um bust mesmo na NFL, no Fantasy e tudo mais. Pra gente começar a falar sobre a pré-temporada, tem algumas outras notícias de cortes, mas eu vou falar cortes também, já alguns anúncios aí de acertos. Eu vou falar um pouquinho da pré-temporada dessa terceira semana, alguns nomes que chamaram a atenção, que eu vi, né, o que eu não vi não adianta eu falar muita coisa, né. O jogo entre os... Dessa vez eu vou falar sobre jogos, tá, porque eu não quis trazer separado, porque não teve, assim, grandes destaques, e eu não quero bagunçar um pouco a cabeça de vocês aí, pré-draft, de repente, para quem tá próximo de fazer um draft, coisa e tal. O jogo entre Colts e Lions eu não tenho grandes destaques, jogou muita galera do terrão nesses jogos aí. O jogo entre Carolina Panthers e Pittsburgh Steelers, eu gostei de ver o Sam Darnold. Eu acho que ele evoluiu nessa pré-temporada, nesses training camps lá com o Carolina Panthers. Acho que ele tem uma possibilidade de ser um sleeper hoje, que eu não via há tempos atrás. Terrence Marshall jogou bem, Robbie Anderson mostrou que está ainda preparado aí para receber milhares de targets, então bom começo para o Carolina Panthers, vamos dizer assim. O que me mostraram foi muito, muito bacana. A gente teve o empate dos Eagles, né? Gerou até depois do jogo demissões e contratações, vamos dizer assim. Eu gostei do Kenny Gainwell,
Kenneth Gainwell me mostrou coisas boas enquanto ele esteve em campo. Boston Scott fez um bom touchdown. O J.J. Arcega-Whiteside ganhou sua vaga no roster com um touchdown que ele marcou também. E por ele ser um cara diferente dos outros wide receivers, não sei se ele vai ser aproveitado, não coloco minhas fichas nisso. Mas eu consegui ver que sim, o Boston Scott vai ser o running back 2, isso deu para tirar. E pode ser que ele tenha carregadas junto com o Miles Sanders. E que o Kenneth Gainwell vem correndo por fora. Olho nesse cara, se o Sanders se machucar, eu acho que o Gainwell pode ganhar a vaga de titular nessa equipe do Philadelphia Eagles. Até eu vou levantar uma notícia aqui para ver se é o que eu tô pensando mesmo ou se eu não vou falar bobagem para vocês. Vamos ver. Eu vi uma notícia, mas não era o que eu tava pensando, era outra coisa. O nosso querido Kenny Yeboah teve um bom jogo, né? Eu tinha lido uma notícia que ele tinha sido cortado. Eu não sei aonde que eu vi essa bobagem, mas não, ele não foi cortado, ele tá no roster do New York. Não, ele foi cortado sim, cara, tá aqui, porcaria. Eu procurei a informação, não achei, daí eu abri no Sleeper e realmente ele teve um jogo muito bom e foi cortado. Teve um touchdown numa Hail Mary. Então por isso essa semana 3 foi bem sacana. Muitos caras que se destacaram acabaram sendo cortados. E aqui realmente a informação que eu tinha lá no fundo da minha cachola aqui era que o Kenny Yeboah tinha sido cortado, calouro, e realmente foi cortado pela equipe dos Jets. Diretoria Jim Carrey, será? Seguindo aqui o jogo entre Vikings e Chiefs, que deu vitória para os Chiefs. A gente teve alguns destaques, a galera do terrão mesmo, que não chama tanta atenção assim pra gente levantar algum nome aqui. A gente teve a vitória dos Bills sobre os Packers, né? Um atropelo, na verdade. Josh Allen jogou um bom tempo da partida. Eu gostei do Zach Moss, um pouco que eu vi dele, assim. Acho que eu tinha muita convicção na semana passada que o Devin Singletary seria o número 1, agora eu fiquei em dúvida de novo. Ainda prefiro um pouco o Singletary, mas o Moss não foi tão mal. Mas é aquela coisa, não espera muito desses caras aqui, porque o time não utiliza tanto o jogo terrestre. Gostei de ver o Gabriel Davis, o Cole Beasley, apesar dos pesares, fez uma partida boa também. São jogadores que pra mim são dois jogadores confiáveis. Eu tô atacando o Gabriel Davis onde eu conseguir. Escolhi ele inclusive na League 2, que eu vou participar ali da Super League. É bem no final ainda, a galera dormiu nele e eu peguei ele pro meu time aqui. O próximo jogo que eu vou falar é sobre os Ravens e Washington. A gente teve novamente destaque pro Tyler Huntley, o quarterback. Novamente não, acho que foi só esse jogo, né? Teve 5 touchdowns. Provavelmente, quase certeza que ele ganhou a vaga de titular de backup do Lamar Jackson. A gente teve a vitória dos Bears sobre os Titans, onde a gente viu um pouco mais de Justin Fields, mas não muita coisa. Um destaque pequeno aí pro Matt Sargent, que foi o Mac Sargent, que foi o running back principal da equipe dos Titans nessa partida. Ele jogou bem, gostei dele, assim, acho um nome interessante. O Javon Hawkins jogou também pelos Titans, ele que foi liberado pelo Atlanta Falcons. Brian Hill, que era outro cara desse corpo de running backs, ele foi para injury reserve, e então o cara que tá fora aí. A dúvida é quem será a princípio é Darrington Evans, o cara que vai ficar aí de backup do Derrick Henry, mas o Sargent fez um jogo bem. O Hawkins, eu não vi o Hawkins jogar, né? Não posso falar, mas jogou uma quantidade boa aí de snaps. O Tom Brady e seu time Tampa Bay Buccaneers ganharam do Houston Texans. Ele teve um lance nesse jogo aí, se eu não tô enganado, foi tanto jogo que eu assisti pedaços assim nessa pré-temporada que eu tô até meio bagunçado, mas eu acredito que foi nesse jogo sim que teve um drive do Tom Brady, cara, sensacional, assim. Se ele fizer aquilo ali na temporada, coitado dos adversários. Acabou com o touchdown do Chris Godwin. Eu vejo esses 3 recebedores fazendo uma boa temporada: Chris Godwin, Mike Evans e Antonio Brown. Muita gente está dormindo neles, mas eu acredito que eles vão se destacar sim.
Eu gostei novamente do Nico Collins, do Houston Texans, acho que é um bom nome aí para final de draft. Partindo para outro jogo aqui, o Denver Broncos e os Rams, a gente teve a estreia oficial do Bridgewater como o número 1. A gente teve um pouco de Melvin Gordon também, não vi o Javonte Williams nesse jogo em campo, não entendi isso. Porque a princípio o Melvin Gordon é o titular, só se ele quis dar um pouquinho de snaps ali junto com o Bridgewater para criar uma química, vamos dizer assim. O Xavier Jones foi o melhor running back dos Rams e foi cortado porque ele se lesionou, então tá fora, não sei por quanto tempo. A gente teve Courtland Sutton em campo, interessantíssimo nome aí para se observar. Ainda tá... Eu não tô conseguindo pegar o Sutton onde ele vem saindo no draft, gostaria, mas eu tenho outros nomes melhores ali próximo dele que eu acabo pegando. A gente teve também a vitória do Seattle Seahawks, com destaque para Alex Collins, que pode ter nesse jogo garantido sua vaga como backup do Chris Carson. Muito está se falando nisso, então olho no Alex Collins. Eu tenho o Rashad Penny como um sleeper, mas eu tenho medo que ele tenha ficado para trás depois desse jogo aí. O Alex Collins jogou bem, mostrou... O Alex Collins era um bom jogador, era dos Ravens e teve problemas aí extra-campo e foi cortado, enfim. E se eu não estou enganado, é essa a história dele. E agora voltando à liga, teve oportunidade em outras equipes, mas não conseguiu se firmar. E um destaque também pro Josh Palmer pro lado de Los Angeles Chargers, um bom nome para final de draft. Tivemos também a vitória do Jacksonville Jaguars sobre o Dallas Cowboys, jogo de Trevor Lawrence pegando ritmo, pegando aí bagagem, mais um bom jogo do Laviska Shenault, assim, só crescendo nos rankings aí o Laviska Shenault. A gente não tem certeza ainda que o DJ Shark e nem que o Marvin Jones irão jogar na primeira semana, então imagina esse ataque com o Laviska Shenault comandando, ele ia ter uma primeira semana sensacional. Eu achei que o James O'Shaughnessy, o tight end, foi bem acionado também. Não duvidaria dele ser o tight end principal dessa equipe, porque não tem um tight end principal lá nos Jaguars. A gente teve a vitória dos Dolphins sobre os Bengals com um bom jogo do Duzão, infelizmente foi cortado. Assim como o quarterback, que na minha visão o Sinnett jogou bem, foi cortado. O Gary Doaks foi cortado. Então os melhores, o Merritt também foi cortado. Então assim, os melhores jogadores da equipe dos Dolphins no Fantasy, nessas 3 posições, foram cortados. Então imagina a situação lá. É outra direção de carry. A galera brasileira tá enlouquecida com a situação dos Dolphins, que não aproveitaram o Duzão. Eu não entendo de linha ofensiva, tá? Mas toda jogada que o Duzão jogou, todo snap, eu ficava cuidando ele. O que ele tava... E eu gostei de todas as jogadas que ele participou, assim. Ele parecia defender bem em situações de passe, atacar o defensor em situações de corrida. Não sei, é que eu não entendo nada também, então não adianta ficar aqui falando. A gente teve vitória dos 49ers sobre os Raiders. A gente teve Garoppolo em campo, a gente teve Trey Lance, a gente teve jogadas engraçadinhas em que saía Garoppolo, entrava Trey Lance para dar uma bagunçada aí nas defesas adversárias. Se isso acontecesse com o Kyle Shanahan, nós vamos ter um show do San Francisco 49ers na temporada. Eu acho que... Imagina só, entra o Trey Lance, a defesa começa a achar que é uma corrida. Tá, beleza, ele pega e lança. Aí entra o Garoppolo, a galera acha que vai sair um passe e ele corre com a bola. Se eu não me engano, ele fez um touchdown nessa partida correndo. Claro, houve erros também, mas assim, destaque pela participação deles. O Jamichael Hasty foi o melhor running back por parte do San Francisco 49ers e ganhou uma vaga na equipe. Pode ser aí um bom backup ali pro Monster, pro Sermon. A princípio Monster 1, Sermon 2 e de repente aí o Hasty como 3. A gente teve o corte do Engalmo, já vou falar sobre isso. Outros jogadores que se destacaram, o George Kittle teve alguns snaps, a gente viu ele em campo aí. Quando ele tomou uma trombada, eu pensei, não faz isso, tira ele daí, por favor. A gente teve também a vitória do New England Patriots sobre os Giants, com o Mac Jones jogando e garantindo a sua vaga na equipe, né? Ramondre Stevenson foi o destaque novamente pela equipe dos Patriots no jogo corrido. Pelo lado dos Giants, quero reforçar uma situação aí. Devontae Booker, não durmam no ponto com Devontae Booker, ele é backup do Saquon Barkley.
e a gente não tem certeza ainda se o Barkley vai jogar na primeira semana. E se ele não jogar, esse backfield vai ser só do Booker, e o Booker é um cara que, na minha opinião, é melhor que o Wayne Gallman. É mais jogador que o Wayne Gallman, é mais completo que o Gallman. Outros jogadores desse jogo, assim, que eu vi o Sterling Shepard fazendo uma boa jogada, mas não me chama a atenção. Ele agarrou 5 bolas nessa pré-temporada. Nessa pré-temporada ou nesse jogo? Vamos ver. Catches em Preseason Finale, nesse último jogo. Então, gostei do que eu vi, assim, da movimentação dele. Outro jogo aqui, Cleveland Browns e Atlanta Falcons. A gente teve Baker Mayfield em campo, não tivemos Matt Ryan em campo. Tivemos Baker Mayfield. Os recebedores principais não jogaram, então tivemos até tivemos o Baker, mas não tivemos grandes jogadores da equipe dos Browns para ver. A gente vai ver apenas na temporada. Pelo lado dos Falcons, eu vi uma galera me pedindo bastante sobre o Caleb Huntley, o running back dos Falcons. Mas assim, ele já foi até cortado, tá? Ele tá no Practice Squad, então eu não sei da onde surgiu o hype. Mas quando várias pessoas diferentes vêm pedir sobre um jogador em específico que tá fora do radar, é porque alguém cantou a pedra aí. E não sei quem foi, mas não tá legal. Vai ver, puxaram lá do nosso querido Fantasy Football Conselho lá, o cara que fica dando tiro no escuro e chamando a atenção pra que alguém vá lá e siga ele. O próximo jogo aqui que teríamos seria os Cardinals e os Saints, mas o jogo não ocorreu em função da situação lá na cidade de New Orleans. Agora sim, vamos falar sobre os cortes. Esse início de podcast com essa musiquinha no fundo aí tá longo hoje, mas vamos seguir aqui que a gente deixa a parte principal para depois, falar sobre os tight ends, falar também sobre as perguntinhas, se der tempo, acredito que vai dar. Jogadores que foram cortados, que se destacaram pela situação de corte, né? A gente teve o Cam Newton liberado pelos Patriots, a confirmação de que Mac Jones vai ser o titular. Eu acho que o Bill Belichick acertou nessa situação. Eu acho que é o futuro da franquia. O Cam Newton não mostrou nada demais nesses jogos de pré-temporada, nada demais. Então, interessante. Quero ver esse time dos Patriots com o Mac Jones jogando, com uma defesa boa. Quem sabe aí... É difícil brigar com os Bills esse ano na divisão, mas já prepara o Mac Jones para o futuro, né? A gente teve o corte do John Brown pelos Raiders, que foi meu destaque na segunda-feira como sleeper, né? Ele pediu para ser trocado, ele não estava satisfeito com a sua situação. E isso nos chama atenção para um nome, Bryan Edwards, que já falei sobre ele nesse podcast. Ano passado eu tinha uma boa expectativa com ele, mas não se firmou. Era um cara que eu ataquei em vários finais de draft ano passado. Os reports eram excelentes, mas não deu certo. Nesse ano, o corte, inclusive, do John Brown mostra que ele vai ter oportunidade. E ele não é mais um calouro, né? Isso é muito importante. Na hora de tu definir vamos dizer, o teu último jogador do draft, né? Uma dica também, façam que nem eu fiz na Super League. Sai do draft sem defesa e sem kicker. Garante vários jogadores, daqui a pouco tua liga tem espaço para IR, tu consegue botar eles lá e sobra espaço para colocar essas posições aí na semana que vem. Não enche teus jogadores, a gente não sabe se ninguém vai machucar até a temporada, então garante jogadores que vão te dar um retorno assim, que são apostas, enfim, não gasta com defesa, com kicker. Só se assim, tu tem uma liga lá, a galera, assim... tu não vai dar muita bola pra ela, vai participar, claro, né? Senão nem faz a liga, nem joga. Mas que você já quer se garantir porque você sabe que não vai ter tempo pra pegar, enfim. Se não, deixa pra pegar só na semana que vem. Então o John Brown foi liberado pelos Raiders. Espero que ele pinte algum time, porque eu falei bastante dele na segunda-feira. Quem não ouviu, ouve o podcast 73 lá, que eu falei só sobre wide receivers. E olho no Bryan Edwards. Como eu vinha falando, ele não é um rookie. Então no final do draft, você apostar em um rookie wide receiver e ele tá com a batata assando. Se ele não jogar bem, ele pode ser cortado. Um rookie pode ser que não tenha nem snaps suficientes para ser relevante. Então, uma dica aí. Deep. Bem profunda. O Jordan Howard foi cortado pelo Philadelphia Eagles, que também cortou o Travis Fulgham, wide receiver, que foi destaque no ano passado.
foi o melhor recebedor da equipe no ano passado e surpreendentemente foi cortado, e o J.J. Arcega-Whiteside, que até agora foi um bust, continua na equipe. O Jordan Howard mostrou alguma coisa na pré-temporada, que ele poderia ser o cara da linha de gol, só que é difícil o backfield estava muito recheado, né? O Kerryon Johnson já tinha sido cortado na semana passada, estava machucado. Já se sabia, só foi feito um teste com ele, não foi. O Jordan Howard veio para ser um cara ali de elenco de repente, mas o time acabou indo com o Miles Sanders, com o Boston Scott, que já vinha tendo esse trabalho de backup no ano passado, e com o novato Kenneth Gainwell, que mostrou muita coisa. Como eu falei, o Wayne Gallman foi liberado pelos 49ers. Interessante isso aqui, porque assim, ele não foi mal, tinha oportunidade ali, pelo estilo de jogo dele, encaixava com os 49ers, mas o time resolveu não ficar com ele, então segue a vida. Seguindo falando de running backs, o Peyton Barber foi liberado pelo Washington Football Team, até teve oportunidade nessa pré-temporada, mas cortado então o Peyton Barber. E o Devonta Freeman foi cortado surpreendentemente, entre aspas, pelo New Orleans Saints. Por que surpreendentemente? Eu não levantei muito essa bola do Devonta Freeman, porque até me pediram lá nos stories, se não me engano, do Freeman, eu disse: esquece, esse jogador. Mas o Sean Payton deu uma declaração que no início de agosto, que ali logo que ele chegou, que poderia ir ser um cara interessante nesse time pelo estilo de jogo dele, tanto que se falou que o Latavius Murray podia ter sido cortado, e no fim foi o Freeman cortado. O Murray segue na equipe e o Freeman vai ter que tentar a sorte em outro lugar. Eu não vejo mais futuro para ele, já falei disso para vocês. E para fechar, Breshad Perriman, ele foi cortado pelo Detroit Lions. Assim, quando ele foi cortado, não é que eu tenha comemorado, mas sabe quando tu fica satisfeito com uma notícia de que tu passou toda a pré-temporada, toda a off-season, desde lá de abril, falando: galera, não vai muito no Perriman, não acredita muito no Perriman. Quem pode ser o wide receiver 1 dessa equipe pode ser o Tyrell Williams. O Amon-Ra St. Brown vai ter chance, esse time está em reconstrução. O Breshad Perriman... E muita gente botava o Breshad Perriman lá em cima, porque ele vai ser o número 1. Eu nunca comprei essa ideia. E tá aí o resultado. Foi cortado pela equipe dos Lions e chegou agora a um acordo com o Chicago Bears. Não gosto dessa notícia. Nada, assim, se no corte eu fiquei satisfeito por não ter levantado a bola dele, aqui eu não fico satisfeito. Por quê? Porque o Darnell Mooney está sendo draftado alto, entre aspas, também isso, mas o Darnell Mooney tinha uma oportunidade aqui de dar um passo à frente na carreira, e aí chega um cara para fazer também um fundo de campo mais experiente. O Matt Nagy tem lá seus probleminhas, assim, não tem desenvolvido um bom jogo ofensivo lá. Assim, não gostei do spot. Acho que o Perriman nunca foi um grande jogador, teve seus lapsos, pouca coisa. Então, nada que me chame a atenção. Amanhã eu vou fazer um post também lá sobre essas trocas, esses cuts, esses cortes do 53 main roster aí, lá no Instagram. E já terminei a parte de sleepers. Eu tô com o top 100 do Fantasy Futebolista lá. Tô também terminando as ligas, faltam 2 ligas para terminar o draft, e assim que terminar vai ser postado o relatório. E na semana que vem, eu louco para começar essa temporada aí, para encher de vocês de conteúdo lá, como foi nas outras 2 temporadas, essa nossa terceira já, aí falando sobre Fantasy Football. Bora falar de tight ends então? Como já é de praxe, antes de nós começarmos a falar sobre o nosso assunto principal do podcast, eu tenho que convidar vocês a conhecer a Fanática Sport Nation, que é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados por futebol americano e outros esportes americanos. São no mínimo 2 lançamentos todo o mês e tem entregas em todo o Brasil. Acesse www.fanaticasnation.com.br.
Siga a Fanática também lá no Instagram, Fanática Sport, sem o S, Nation. E utilize o cupom Fantasy Futebolista para ganhar 5% de desconto em qualquer compra no site. Trazer para vocês aqui um destaque nessa semana, a camiseta do New York Giants. A camiseta aí sensacional do New York Giants. Você que é torcedor do New York Giants, faz uma alusão aí à Estátua da Liberdade. E a arte da estampa ela foi inspirada pela icônica cidade de Nova York. A estampa retrata a magnitude dos edifícios gigantes que, assim como o Empire State Building, foram os responsáveis pela atribuição do nome Giants aos times locais. A arte mostra a Estátua da Liberdade como um quarterback invadindo as ruas da cidade em busca de uma conexão para uma primeira descida. É sensacional, corre lá, fanaticasnation.com.br, dá uma olhadinha na arte, você vai gostar com certeza, dá uma olhadinha nas novas artes saindo, são no mínimo 2 lançamentos todo mês, então praticamente, ainda mais agora que a temporada está saindo novas artes aí bem bacanas, bem interessantes, e o melhor, a gente tem desconto, né? Fantasy Futebolista, o cupom de desconto para ter 5% em qualquer item do site. Vamos falar agora sobre tight ends. Primeiro começar com o meu top 10 tight ends. O meu top 3 ele se manteve assim durante toda a off-season. Pensei várias vezes em trocar a posição 2 pela 3, mas mantive e vou seguir assim até a temporada. Só se algo acontecer até semana que vem, né? Inclusive hoje soltei os rankings de Dynasty lá no fantasyfutebolista.webnode.com. E os de redraft eu vou atualizar ele logo e depois durante a temporada também vai ser atualizado. Falando de tight ends, na primeira posição, Travis Kelce do Kansas City Chiefs, unânime, não tenho nem muito o que falar, o cara é simplesmente sensacional. Muito volume, o alvo principal, dá pra se dizer assim, se eu não estou enganado. Vamos lá, targets, targets Kansas City Chiefs 2020. Vamos ver se eu falei bobagem, se ele é o alvo principal ou se o alvo principal é o Tyreek Hill. Ao menos no ano passado, tá? Tyreek Hill teve 134 bolas na sua direção, Travis Kelce teve 146. Acertei. Travis Kelce, então, o principal recebedor dessa equipe. Ele é acionado demais, produz muito, produz após a recepção, recebe bolas na endzone. Então, unânime, ele tem uma temporada de 2020 fantástica, foi meu MVP do Fantasy. E pode ocorrer uma regressão? Pode, mas mesmo assim ele é um cara que vale a pena uma primeira rodada nessa temporada. Na segunda posição tem o George Kittle do San Francisco 49ers, perdeu praticamente a temporada inteira no ano passado, mas ele é outro cara que tem o potencial de um Travis Kelce nessa equipe do San Francisco 49ers, por isso ele é meu número 2. Apesar de eu gostar muito do número 3 também, o Darren Waller, mas eu não tenho pego nenhum dos dois em ligas em fantasy. Eu peguei o Travis Kelce agora num draft que eu fiz lá para a Super League, e na posição 10, na primeira rodada. Quis mudar um pouco, eu sou muito do tight end late, difícil pegar tight end cedo, mas quis mudar um pouco. Não gosto muito desses dois na segunda rodada, na terceira eles não chegam, então eu acabei pegando o Kelce na primeira, que pra mim vale mais. O Waller é outro cara que recebe muitas bolas, é o principal alvo lá do Derek Carr. Eu aceito quem coloca ele na posição 2. Eu acho que é muito próximo, é muito feeling de George Kittle pro Darren Waller. E, enfim, não tem muito o que explicar nessa situação. São dois caras que recebem bolas. O Darren Waller recebe um volume maior, mas o George Kittle tem tudo para ter assim um nível Travis Kelce. E o Darren Waller, eu não sei por que eu tenho ele na terceira, o Kittle na segunda. Sinceramente, é muito assim. Eu prefiro o George Kittle ao Darren Waller. Na quarta posição eu tenho esses três Tier 1 Elite. É os caras que valem uma escolha alta no draft. O resto eu não escolho alto. Só se tiver sobrando aí rodadas abaixo. Na quarta posição eu tenho o TJ Hawkinson do Detroit Lions. Provavelmente será o principal recebedor da equipe dos Lions. O Jared Goff, por mais que tenha seus problemas, ele deve manter um nível bom, pelo menos de passes para o Hawkinson. É um cara que agarra bolas. Teve alguns probleminhas de drop, mas nesse ano ele deve vir com tudo, deve estar muito tempo em campo também, porque o time vai correr bastante com a bola, e se correr com a bola vai entrar uma jogadinha aqui ou outra pro tight end, e ele
Eu não duvidaria do TJ Hawkinson ter um volume de bolas como o Darren Waller tem lá nos Raiders. Na quinta posição eu tenho o calouro Kyle Pitts do Atlanta Falcons. Pode ser que ele seja o segundo recebedor dessa equipe, só atrás do Calvin Ridley. Eu acho que ele vai ser o terceiro recebedor dessa equipe. A transição não é tão fácil. Ele, claro, é um cara diferenciado. Por isso a gente não tem como... Por isso que ele está na quinta posição aqui, né? Porque a gente espera um teto alto e a gente, para ter ele no Fantasy, você tem que apostar alto, tem que pagar caro por ele. Então, na quinta posição, Kyle Pitts. Na sexta, Mark Andrews, do Baltimore Ravens. Eu tinha ele mais abaixo, coloquei ele de volta aqui nesse tier desses caras como TJ Hawkins e Kyle Pitts, porque eu vejo também ele como principal recebedor de Baltimore, apesar do volume ser baixo. O bom é que ele recebe muitas bolas na endzone, então ele é um cara que tem essa oportunidade. O grande detalhe aqui é que às vezes ele passa jogos que ele passa despercebido porque o time passa pouquíssimo com a bola. Então, por isso, ele é apenas meu sexto colocado aqui na posição de tight ends. Na sétima, começando um novo tier aqui, um tier 3 para mim, Noah Fant do Denver Broncos. Tá machucado, ok. Se ele não tivesse machucado, eu tinha pego em umas 2 ligas já, porque vem caindo, a galera meio que esquece, às vezes pega uns caras antes. Pra mim, o Noah Fant é o sétimo, uma prateleira abaixo desses caras que eu falei agora há pouco, mas é um cara que, por mais que esteja voltando, Courtland Sutton, é um cara que vai jogar no curto espaço ali, né? E o Terry Bridgewater a gente sabe, ele não tem um braço lá muito bom e pode jogar aí na curta distância muitas bolas pro Noah Fant, que é outro cara que é muito atlético, tem uma capacidade aqui de ser top 5 ao final da temporada para mim, se mantendo saudável. Na oitava eu tenho o Dallas Goedert, que já foi meu sexto tight end aqui. A permanência do Zach Ertz me faz colocar ele mais abaixo, tem gente que tem ele até mais abaixo do que isso, mas eu acho que ele pode ter uma temporada decente. Não aquela temporada que eu imaginava que ele teria lá logo após o draft, logo após toda aquela situação envolvendo o Zach Ertz, situações onde que o Dallas Goedert podia receber uma renovação de contrato. Então eu tenho ele agora como oitavo, já foi o sexto, tem gente que tem ele até mais abaixo. Na nona posição eu tenho o Robert Tonyan do Green Bay Packers. Meu único medo com ele é ter sido uma temporada atípica demais nos Packers e ele não ter o volume suficiente. Porém, eu confio, entre aspas, que isso ele não vai ter o mesmo volume. A gente tem o Randall Cobb lá que vai roubar bastante bolas dele. E mesmo assim, eu acho que ele vai ser um tight end eficiente. Quando a gente fala em tight end, tirando o top 3, tight end até o top 5 por aí até é interessante. Depois é muito altos e baixos. A gente não consegue definir grandes assim jogadores de tight ends após aí o top 4, top 5. Se for pegar no histórico, normalmente a diferença entre um top 4, top 6 para um top 10 ela é muito pequena, é muito no detalhe, assim, é um detalhezinho aqui, outro ali, e era isso. E para fechar nosso top 10, Rob Gronkowski do Tampa Bay Buccaneers. Ele é o cara que eu tenho mais alto nesse top 10 aqui em relação aos experts do Fantasy Pros, por exemplo. O Fantasy Pros tem ele como 15º, eu tenho como 10º. Apesar de o time ter várias bocas para alimentar, isso é um problema. A gente sabe que o Rob Gronkowski é o alvo preferido do Tom Brady, desde o tempo de New England. E ele mostrou isso, principalmente na pós-temporada, né, nos playoffs do ano passado. E eu tô contando o Rob Gronkowski aqui como um possível cara que vai fazer aí um touchdown e meio a cada 2 jogos, de repente. Ter jogos aí com um touchdown por jogo. Olha, eu compraria esse negócio aí de pegar ele pelos touchdowns que ele pode receber. Então, por isso, eu tenho ele na 10ª posição. Um destaque aqui também para o Mike Gesicki, eu tenho ele em 11º, que está na mesma prateleira desses caras aí. E outros jogadores estão abaixo aí, a galera que eu mais gosto é quem está mais abaixo. Prefiro apostar, prefiro procurar valores na posição de tight end. Então, para a gente recapitular aqui, top 10. Número 1, Travis Kelce. Número 2, George Kittle. Número 3, Darren Waller. Número 4, TJ Hawkinson. Número 5, Kyle Pitts. Na 6ª posição, Mark Andrews. 7ª, Noah Fant. Na 8ª, Dallas Goedert. Na 9ª,
Robert Tonyan e fechando o nosso top 10, Rob Gronkowski. Eu ia falar Robert Gronkowski, o nome dele é Rob Gronkowski. Agora me deu... Hoje eu tô pesquisando coisas. Robert James Gronkowski, muitas vezes conhecido pelo seu apelido Gronk. Interessante. Grande Robert Gronkowski. Agora vamos falar sobre os sleepers. Os sleepers, que é a parte que eu mais gosto dessa... Ainda mais de tight end, eu acho fantástico. Inclusive eu tinha o Irv Smith como um excelente sleeper aqui. Não é mais, com certeza, não tem como ser. Então eu troquei. É o conteúdo exclusivo só pro podcast. Não vou postar lá no Instagram, vai ficar só aqui. Essa é a minha última... eu tenho 4 sleepers para trazer para vocês e o último deles aí é só aqui pro podcast que eu trouxe ele. Um deles, para mim, Adam Trautman, do New Orleans Saints. A ADP atual dele é o 186, tight end 21 a sair. Em 2020 ele foi o tight end 57, foi pouco utilizado, tinha o Jared Cook lá. Esse ADP dele atual faz ele sair na 16ª rodada. É praticamente um draft em algumas ligas de 12 times. Ligas de 16 ele já sai na 12ª rodada, lá pela metade dessa rodada, aí em ligas de 16 times, como é a Super League. E eu acho que ele pode ser um... Eu estava com muita expectativa com ele, com a lesão do Michael Thomas. Ele vai ficar fora, não se sabe ainda o tempo. Pode ser que ele perca mais jogos do que se imagina. Mas mesmo assim, eu acho que é interessante, ainda mais se ele está com um aviso de machucado. Você consegue colocar ele num injury reserve bem tranquilo, trabalhar com streaming de tight ends e outra. Jogadores que eu trago como sleeper são todos para fazer streaming. Não tem um cara aqui que tu vai chegar e vai colocar todas as semanas ele de titular. Um cara que no ano passado era um sleeper e que pôde ser utilizado em todas as semanas era o Jonnu Smith, mas ele teve também seus altos e baixos, então sleeper tight end é para fazer streaming, não é para ter ele garantido. Que garantido para mim é só quem você draftar, escolhe alto, e para mim os 3 únicos que valem essas escolhas são aqueles caras da elite lá. Outro cara aqui que eu tenho escolhido em vários drafts é o Anthony Firkser, do Tennessee Titans, atualmente ADP 223, é o cara mais baixo que eu vou trazer aqui para vocês. O tight end 24 a sair na board, e no ano passado ele foi o tight end 30. Não é um número bom, claro, né? Mas assim, considerando que ele era um reserva do Jonnu Smith, é interessante. Em ligas com 12 times ele sai lá pela 19ª, então undrafted. Em ligas de 16 times na final da 14ª rodada, lá no finzinho. Para quem faz streaming, acho um nome interessantíssimo sair com 2 caras no draft. Um deles ser o Anthony Firkser, porque ele tem muita vaga nesse time. Eu venho falando isso, batendo nessa tecla diversas vezes. Tem muitos alvos disponíveis no ataque do Tennessee Titans. Por isso, ele pode ganhar mais. Ele teve uma quantidade até boa, eu estava dando uma olhada no ano passado. Mas ele deve ganhar mais ainda com a saída do Jonnu Smith. Ele deve ser o principal, para mim, o principal vencedor dessa saída do Jonnu Smith. Porque o Ryan Tannehill jogou bastante com tight ends. Um tight end fica bastante em campo por causa da questão da corrida do Derrick Henry. Então ele pode ser um alvo aí muito, muito, muito interessante. Para mim, o meu preferido desses jogadores aqui é o Anthony Firkser. Outro nome bem interessante aqui para fazer uma duplinha com o Firkser no seu time lá no final do draft, também acho bem interessante, é o Gerald Everett. Atualmente o ADP dele é 179, tight end 20 a sair da board. No ano passado ele foi o 24. Em ligas de 12 times ele está saindo na 15ª rodada. Em ligas com 16 times ele sai na 12ª rodada, no início da 12ª. Chegou no Seattle Seahawks para ser o tight end da franquia. Vamos ver se ele vai se pagar, se ele vai aproveitar essa oportunidade. Lá nos Rams, os Rams escolheram ele alto, mas ele não conseguiu ser interessante, né? Ele não conseguiu virar o franchise tight end, vamos dizer assim, dos Rams. E agora tem mais uma oportunidade, pagaram caro para ele lá. Ele está recebendo uma nota para jogar no Seattle Seahawks. O DK Metcalf, Tyler Lockett, tem várias bocas para alimentar? Tem. Mas o Everett pode ser o tight end que o Seattle Seahawks vem procurando há algumas temporadas. E para fechar, o nome exclusivo que eu estou trazendo aqui para vocês, e que não vai sair lá no Instagram, é o Jonnu Smith. Falei dele aí 2, 3 vezes. ADP atual dele 147, Jonnu Smith agora no New England Patriots.
A posição dele atual, saindo do draft, é tight end 14 nesse ADP. Em 2020 ele foi o tight end 10. Em ligas de 12 times ele sai na 13ª rodada. Em ligas com 16 sai na 10ª. Por que eu trago o Jonnu Smith aqui sabendo que o Hunter Henry está lá? Muito pela saída do Cam Newton, principalmente. Eu acho que ele tem a oportunidade de estar bastante em campo. O que eu vi dele, o pouco que ele apareceu na pré-temporada, ele mostrou aquele Jonnu Smith recebedor. O Bill Belichick tem histórico de usar bem os tight ends recebedores. Vide Rob Gronkowski, Aaron Hernandez. Inclusive Aaron Hernandez e Rob Gronkowski fizeram uma bela dupla. O Hunter Henry, se eu não estou enganado, ele está machucado. E isso faz com que o Jonnu Smith cresça um pouquinho mais. Isso aí, 3 semanas atrás ele se machucou, considerado day-to-day. Mas ainda não tem nada novo dizendo que ele... na verdade, ainda se fala que ele está com problema no ombro. E problema no ombro não é bacana. Ainda mais numa posição como no tight end. Então, por isso, coloco aqui o Jonnu Smith como uma última oportunidade de sleeper. O cara mais alto desses caras aqui, mas tem muita gente dormindo no ponto com ele. E quem sabe aí vale uma escolha, vale uma tentativa, vai que ele tenha aí... Não digo que ele tenha um potencial de ser top 3, top 5, mas quem sabe aí seja um cara que, principalmente fazer streaming, seja bem interessante. Vamos responder algumas perguntinhas da galera lá do Instagram, vamos separar aqui algumas perguntinhas que eu não respondi e eu vou deixar lá. Olha, o Duzão foi pro Practice Squad, já era muito aguardado isso. Boa notícia. Vai ter mais uma oportunidade de mostrar o valor e pode ser ativado para ir para algum jogo. Vamos contar com isso. Boa sorte, Duzão, nessa temporada. Aí lá pelos Dolphins. Vamos ver as melhores perguntas, tirando aquelas perguntas de avalie meu time. Eu tô só por acabar a draft season. Cansei de fazer avaliação de time bom. Como eu disse lá nesse podcast. Ninguém com time ruim vem dizer para levar pancada. Todo mundo que vem falar é para dar uma alimentada no ego, né? Pode me falar aí. Vamos ver aqui a pergunta do Arthur _Rod Vieira. A pergunta dele é a seguinte. Deixa eu abrir aqui para colocar que eu respondi no podcast. Half PPR, 10 times. David Johnson mais Tyler Higbee por Kyle Pitts. Dá bom? Olha, assim, o Kyle Pitts para mim vale muito mais do que esses jogadores. Ainda mais no Half PPR, 10 times, né? Tyler Higbee pra mim não é nem top 10, David Johnson nem top 20. Pra mim vale muito a pena aqui essa troca. Então, Arthur, respondido. Vamos lá, respondido no podcast. E ouve aqui pra ver o que eu achei dessa troca aí do David Johnson mais Tyler Higbee pro Kyle Pitts. Então, Kyle Pitts pra mim é uma boa troca aqui. Pergunta do 2001, Fábio Filho. Vai ter análise da Best Ball? Não vai ter análise da Best Ball. Me tapei de novo, Juju, com a Best Ball, falando bem a verdade. Tinha galera aí que não conseguiu vaga na Super League. Respondida no podcast. Teve a galera da Super League que não conseguiu vaga, né? A galera que ficou na lista de espera. Abri a Best Ball para isso. Coloquei mais algumas outras pessoas, abri ali pra galera se inscrever. Não teve no início lá muita gente procurando. Achei que de repente não ia nem fechar. E o draft foi muito lento. Foi o draft mais lento da minha vida. Então não vai ter. Não vou fazer análise, não vou fazer post sobre meu time. Tava fazendo nos stories ali, mas parei na metade porque... eu acho que teve dia que não teve 2 picks num dia. Sim. Depois eu reduzi para 2 horas também, muita gente tomando auto-pick e deixando. Até eu tomei auto-pick num dia porque eu tenho 2 perfis. O perfil do Fantasy Futebolista no Sleeper, que é onde eu deixei ele só para tomar conta das ligas da Super League. E eu tenho o meu pessoal, onde eu jogo as ligas com o meu pessoal. E eu resolvi entrar com o do Fantasy Futebolista na Best Ball. Aí eu tinha que ficar trocando de um pro outro. E o que acha? Não vi nada. Eu não lembro se eu estava logado no Fantasy Futebolista e eu desativei as notificações, porque senão
todas as divisões draftando na Super League ficava apitando aqui, ou se eu tava na minha pessoal e acabou dando uma pique lá num kicker que com certeza eu não ia fazer pique naquele kicker lá. Uma pergunta aqui sobre time, não vou responder no podcast. Uma pergunta agora do Rafael Cop 54. Dá para acreditar no Michael Pittman nessa temporada, no máximo flex? Eu diria que flex é um bom piso para o Michael Pittman. Eu acredito que sim, ele vá se destacar nessa temporada. Vai ser o número 1. Tá, o T.Y. Hilton tá fora. Então já vi nos drafts, inclusive, o Michael Pittman subir no draft, ser escolhido mais alto. Eu, assim, eu tenho que ter já uns 5, 6 wide receivers na equipe para escolher ele. Mas eu acho que dá para acreditar. E dá para acreditar que o piso dele seja um flex, na minha opinião. Acho que ele tem capacidade de ser aí um wide receiver 2 durante a temporada. Uma pergunta aqui sobre a semana 1 não vou responder, e não vou responder nem lá. Eu já avisei este senhor, que eu não sei se ouve o podcast, mas é a segunda vez que me pede perguntas sobre a semana 1. E eu falei que só na primeira semana da temporada eu vou falar sobre a semana 1. Não estudei os matchups ainda. A semana 1 é a mais difícil de estudar porque a gente tem pouca informação. A segunda também não é tão simples, mas a partir de uma terceira semana aí, quarta semana fica bem mais tranquilo da gente já conseguir entender as defesas. Mas não vou falar sobre semana 1 ainda. Vamos ver se essa pergunta é sobre time ou não. Pergunta do P._Loski. Tenho Christian McCaffrey, Myles Gaskin, Zach Moss de running back. Vale a pena trocar Robert Woods, meu wide receiver 3, por James Robinson? Assim, essa pergunta é um pouco mais complexa do que coube na pergunta. Porque eu não sei quantos running backs que tu precisa escalar. Se for um running back só no elenco, normalmente não é, mas eu tenho ligas que é um running back só e aí flex. O Christian McCaffrey e Gaskin tá ótimo, mas se for 2 running backs, ter Christian McCaffrey e Gaskin com um Moss de terceiro running back não é bacana. Inclusive eu não teria nem o Moss no meu elenco, eu teria outros jogadores nessa situação aí. Agora, se vale trocar o Robert Woods pelo James Robinson, que é o wide receiver 3 dele, não, eu utilizaria o Robert Woods como um flex, porque não deve ter um só wide receiver, né? Deve ser 2, deve ter mais flex. Então eu manteria o Robert Woods, não trocaria por James Robinson, tentaria uma outra troca de repente por um James Robinson. Acho que ele pode ter uma boa temporada, mas acho também que Robert Woods é caro. Inclusive eu não respondi essa pergunta mais cedo. Eu não respondi essa pergunta. Tem cara de que eu já tenha respondido essa pergunta, não sei porquê. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bem rapidinho. Será que eu não respondi essa pergunta aí ontem? Eu tô lembrado de alguma coisa assim sobre James Robinson, Kyle Pitts. Vamos ver aqui. Ó, eu respondi já. A pergunta era Robert Woods ou James Robinson. Eu botei Robert Woods. Aí Gaskin ou Damian Harris. Myles Gaskin. Então, enfim. Tudo certo, vamos seguir o baile aqui. Continuando com as perguntinhas, cadê você? Aqui. Seguindo com as perguntas, então. Pergunta do Matheus Abreu Galvão. James Conner, running back 1 e Edmonds, running back 2 do Arizona? Não, ao contrário. Chase Edmonds, ao que tudo indica, é o running back 1 da equipe. James Conner, running back 2. Acho que vai rodar um sistema parecido com o que foi no ano passado com o Chase Edmonds e com o Kenyan Drake. Então acho que o James Conner pode ser uma boa adição, mas ele vem saindo alto pelo nome dele, né? Muita gente conhece ele pelos Steelers e acaba pegando ele mais alto do que ele vale. Mas não, ele não é o running back 1 de Arizona, é o Chase Edmonds, pelo menos é o que tudo está indicando isso, pelo menos todos os reports, todos os insiders dizem isso, que Chase Edmonds vai ter a chance dele ser o running back 1 de Arizona nessa temporada. Uma outra pergunta aqui, não é da primeira semana, vai lá. O Matheus Dessa, ele pergunta o seguinte, abri aqui para botar o respondido e não li. Para flex PPR, Golladay ou Gus Edwards? Eu diria Golladay, tá? Eu prefiro ter ainda mais PPR e ainda mais que tá colocando o Golladay, um wide receiver com o Gus Edwards, que não é um cara que vai receber muitos passes lá.
nos Ravens. Vai ter muitas corridas, mas por ser PPR eu prefiro apostar no Golladay. Se você tem os dois na equipe, isso aí vai ser uma questão de se avaliar perto da semana, se o Golladay vai estar ativo ou não, enfim, tem todas essas situações aí. Por isso, só na semana que vem a gente vai ter mais certeza. Pergunta do Gu Cosme Underline: Jonathan Taylor por Clyde Edwards-Helaire? Nem a pau, né? Nem a pau, né? Pelo amor de Deus, isso aí é outra coisa que tá me chamando a atenção nos últimos 2 dias por aí. Um hype excessivo no Clyde Edwards-Helaire. Eu não sei da onde que veio esse hype. Eu não gosto do Clyde Edwards-Helaire para essa temporada. Não, o que eu vi da pré-temporada dele não gostei, achei bem. E o Jonathan Taylor é um dos melhores running backs da liga hoje. Eu não sei o que aconteceu. O Jonathan Taylor tinha gente draftando ele lá em cima. Aí muitos caras do Fantasy, eu também conversei sobre isso. O pessoal do Fantasy BR comentou também que o Jonathan Taylor era um bust pelo ADP, porque ele estava saindo lá na top 5, top 6. E ele não era nesse valor, né, que ele deveria sair. E eu não sei se isso associou a galera que ele era um cara ruim. Interpretem texto, pessoal. Leiam o que está escrito, não vejam uma imagem, um escrito bust e entenda como... Eu acredito que seja isso, tá? Inclusive tomei reclamação dizendo que eu estava colocando o Jonathan Taylor como bust, falei sobre isso aqui. E quem colocou, até a gente trocou, deu umas risadas no WhatsApp lá, o Matheus do Fantasy BR, que ele colocou assim, bust pelo ADP. E a gente conversou sobre isso na live do Piadas NFL. Se você acompanha toda a galera do Fantasy, você tá sabendo disso, tá vendo eu só falando bobagem aqui. Mas ele falou, a gente falou sobre isso, que o Jonathan Taylor tinha muita gente colocando ele alto, mas isso não quer dizer que ele é ruim. Então, Jonathan Taylor por Clyde Edwards-Helaire é de uma insanidade completa. Nem pensar. Eu recebi uma questão de uma liga aqui, eu acho que tá errado. Uma pergunta agora do Sakurai Gui: valor para uma troca pelo Kareem Hunt. Esse valor, o que tu quer dizer como um valor para uma troca pelo Kareem Hunt? É Liga Dynasty? É Liga Redraft? Eu não tenho como responder essa pergunta, porque depende. E outra, se for uma troca em Redraft, é difícil falar em valor, né? Porque pelo menos me dá umas opções aí, fulano por fulano, ou pacote por fulano, ou fulano e fulano por fulano. É melhor, porque senão não tem como. São muitas opções, são muitos jogadores na liga. E também o Sakurai mandou aqui uma pergunta: valor para uma troca pelo Damian Harris? Mesma situação, isso tá dizendo Dynasty ou tá dizendo Redraft? Eu não tenho, se for Dynasty eu posso falar alguma coisa mais concreta aí, alguma ideia. Agora, como Liga Redraft, não tem muito o que falar aqui, né? É bem difícil de falar um valor para uma troca do Damian Harris. Me dê opções, galera. Me mandem perguntas lá sobre trocas, com opções de trocas, porque é difícil, é muita gente. É difícil de assim, cair o nome do céu aqui e falar troca por fulano. E uma última pergunta aqui para nós fechar essas perguntinhas de hoje. Gabriel Vicente 9111. Trade and Dynasty PPR, 12 times. Robinson por Jalen Waddle. E a primeira do ano seguinte, tá? Então seria James Robinson por Jalen Waddle e a primeira do ano que vem. Assim, olha, quem vence essa troca para mim é quem tem Jalen Waddle e a primeira rodada. Eu acho que vale mais do que o James Robinson. O James Robinson, dependendo da situação de um time, se eu tenho running backs e tenho o James Robinson no time, eu trocaria ele fácil só por uma primeira rodada. Por isso eu acho que Robinson por um Jalen Waddle, que está chegando na liga agora, que é o wide receiver, que tem um valor bom por ser Liga Dynasty, por ser PPR ainda mais ainda, né? E mais a primeira rodada do ano seguinte, eu acho que essa troca tende a ter um valor maior para quem fica com um Waddle e uma primeira rodada do ano seguinte. Mas entendo que aqui pode ser uma questão até pela questão do hype no James Robinson após a lesão do Travis Etienne. Porém,
a gente pode ter o que a gente teve nessa temporada. James Robinson no ano que vem ser sucateado e o Travis Etienne ser o número 1 definitivo da equipe novamente, como a gente teve aí nessa temporada. Então, para mim aí é fácil que isso esteja lá como que fique como tô me enrolando aqui. Tô com sede também, a garganta tá secando. Tá terminando já. Mais um minuto aí, galera. Jalen Waddle, então, acho um valor maior do que um James Robinson. Só um pelo outro eu já acho que fica meio estranho, mas Jalen Waddle, mais uma primeira rodada no seguinte. Fecho agora, tô passando o James Robinson pra ti. Certinho, essas foram as perguntas. Esse foi o podcast dessa quarta-feira. Pensei que não ia rolar hoje, porque a gente tem um draft da Liga do Piadas NFL que a gente está organizando aí. Pode ser que role na semana que vem, pode ser que role live, então fiquem ligados aí nas novidades nos próximos dias. Um bom resto de semana a todos. Esse final de semana não tem NFL, então vamos descansar. Descansar é bem engraçado, não cansou ainda, né, de NFL, nem cansa. Mas vamos aí aproveitar esse último final de semana sem NFL, porque a partir da semana que vem o negócio é hardcore, o negócio é pauleira a semana toda e vamos ganhar as ligas de fantasy por aí, certinho? Um bom resto de semana, até semana que vem, um abraço.